Você já parou para pensar em quantas vezes falou e se arrependeu depois? Quantas vezes abriu a boca na tentativa de se defender, de mostrar valor, de justificar sua vida? E no final, percebeu que perdeu mais do que ganhou? O silêncio nunca foi ensinado para você. Pelo contrário, desde pequeno, você aprendeu que precisa se explicar, precisa se provar, precisa falar alto para ser ouvido, precisa mostrar que sabe alguma coisa para não ser engolido pelo mundo. Mas o que ninguém te contou é que justamente essa ânsia por falar é a armadilha que te mantém pequeno, frágil, vulnerável. Carl Jung dizia que os maiores segredos da mente não estão naquilo que se diz, mas no que não se diz. O silêncio guarda poder porque revela maturidade, controle e profundidade. Quando você fala sem parar, entrega armas ao inimigo, abre portas desnecessárias, deixa que o outro leia cada movimento seu como um livro aberto. Mas quando você aprende a ficar em silêncio, a observar, a dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo, então você começa a se tornar verdadeiramente livre. O silêncio não é ausência de voz, é presença de espírito. É quando você decide não reagir impulsivamente, não se vender barato, não entregar suas emoções na bandeja para quem não merece. É um movimento de força, não de fraqueza. Porque, no fundo, todos sabem falar, mas poucos sabem calar. E quem domina esse segredo, caminha por um território que quase ninguém tem coragem de trilhar. Pare por um instante e olhe para a sua vida. Quantas oportunidades você perdeu por ter falado o que não devia? Quantas portas se fecharam porque você não soube guardar o que estava em seu coração? Quantas vezes você se arrependeu de ter aberto a boca, mas nunca de ter ficado em silêncio? Isso não é acaso. Isso é prova de que existe algo muito mais profundo dentro de você pedindo para ser ouvido, sua própria sabedoria interior. A ciência mostra que pessoas capazes de controlar suas palavras tendem a desenvolver maior inteligência emocional, maior resiliência e mais respeito social. Porque o silêncio não é apenas um ato psicológico. Ele transforma a sua biologia, acalma seu sistema nervoso, reorganiza seus pensamentos e fortalece a sua energia vital. Ele te faz mais estável em um mundo que enlouquece a cada dia. Talvez você nunca tenha percebido, mas o silêncio é uma das armas mais poderosas que você possui. E se até agora você não aprendeu a usá-lo, é porque ninguém te ensinou. Ninguém mostrou que calar não significa perder, mas sim ganhar. Ganhar força, ganhar presença, ganhar respeito. E eu quero que você entenda uma coisa muito clara. As pessoas podem ignorar suas palavras, mas jamais vão ignorar o peso do seu silêncio. O silêncio não é apenas uma escolha, é uma disciplina. Uma disciplina que poucos dominam, mas que separa aqueles que reagem instintivamente dos que sabem agir com consciência. Pense por um instante em quantas vezes você reagiu por impulso, apenas para se arrepender depois. A ciência chama isso de resposta automática do cérebro emocional. Quando você fala sem pensar, é o sistema límbico, a parte mais primitiva da sua mente que assume o controle. Ele não avalia consequências, não projeta um amanhã, só quer aliviar a tensão do agora. E é justamente aí que você se sabota. Carl Jung acreditava que o homem só alcança a maturidade real quando deixa de ser escravo de suas reações inconscientes. E o silêncio é um dos primeiros sinais dessa liberdade. Porque quando você se cala diante de uma provocação, você não está se rendendo. Você está mostrando que é maior do que a própria necessidade de provar algo. Você não precisa se justificar a quem não compreende. Você não precisa explicar seu valor para quem nunca enxergou. Você não precisa dar respostas imediatas a quem só quer te arrancar energia. E aqui existe algo muito profundo. Quando você fala demais, você abre espaço para que o outro te analise, te categorize, te manipule. Mas quando você aprende a controlar suas palavras, você cria um enigma. E a mente humana tem uma característica muito interessante. Ela não suporta o mistério. O silêncio provoca mais do que qualquer discurso. Ele gera dúvida, respeito e até medo. Há estudos que comprovam que líderes silenciosos inspiram mais confiança do que aqueles que falam sem parar. Não porque têm todas as respostas, mas porque transmitem solidez. O silêncio dá tempo para que a mente organize os pensamentos, e quando finalmente falam, suas palavras carregam peso.
Você já percebeu isso? Aquela pessoa que fala pouco, mas quando abre a boca, cala toda a sala? Não é por acaso. É porque o silêncio lapidou a fala dela como se fosse ouro. Agora reflita. Quantas vezes você tentou se defender diante de uma acusação e só se complicou ainda mais? Quantas vezes você tentou justificar um erro e acabou parecendo mais culpado? A vida está cheia de momentos em que o silêncio teria sido sua maior vitória. Mas você foi treinado para acreditar que calar é perder, quando na verdade é ganhar poder. Na psicologia profunda existe um conceito chamado contenção emocional. Ele significa suportar o peso de uma emoção sem descarregá-la de imediato. Isso exige força, coragem e autodomínio. E quando você consegue praticar isso, você se transforma. Porque cada vez que não se rende à tentação de falar, você está construindo uma fortaleza invisível dentro de si mesmo. E o mais curioso é que o mundo moderno tem pavor do silêncio. Basta reparar, as pessoas não suportam ficar sozinhas em um quarto sem música, sem celular, sem vozes. Correm para preencher cada segundo com barulho, porque o silêncio as obriga a encarar aquilo que elas fogem o tempo todo. Elas mesmas. É por isso que ele é tão poderoso. Porque o silêncio não apenas transforma a maneira como os outros te veem, mas principalmente transforma a maneira como você se vê. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O silêncio é a porta que abre esse olhar para dentro. É nele que você descobre quem realmente é, o que realmente sente e para onde deve ir. Ele te devolve a clareza que o barulho do mundo roubou. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Se você não aprender a se calar, será prisioneiro da aprovação alheia para sempre. Porque cada vez que você fala para ser aceito, você se afasta de si mesmo. Cada vez que se explica para ser entendido, você entrega sua alma em troca de migalhas de atenção. Mas quando você decide guardar suas palavras, algo muda. Você começa a perceber que não precisa convencer ninguém. Que o valor que você procura fora só pode nascer dentro. A neurociência mostra que o silêncio reorganiza o cérebro. Pesquisadores descobriram que até 2 minutos de silêncio total são capazes de ativar áreas responsáveis pela memória, aprendizado e foco. Isso significa que o silêncio não apenas fortalece sua mente, mas potencializa sua capacidade de conquistar o que deseja. Agora pense comigo. E se o segredo da sua transformação não estivesse em falar mais, em gritar mais alto, em convencer os outros, mas sim em aprender a dizer menos? E se, na verdade, fosse no silêncio que está a chave que você sempre buscou? O silêncio não é vazio. É um espaço fértil onde tudo que você precisa floresce. Você já percebeu que o mundo não premia quem fala mais, mas sim quem sabe falar na hora certa? O silêncio cria uma aura de autoridade que nenhum discurso vazio pode gerar. Pense em grandes líderes, pensadores e até mesmo em figuras espirituais. Eles nunca foram lembrados pelo excesso de palavras, mas pela precisão delas. Cada palavra carregava peso, porque vinha depois de um silêncio fértil, um silêncio que lapidava ideias, que construía presença, que inspirava respeito. Carl Jung acreditava que grande parte dos conflitos da humanidade nasce justamente da incapacidade de silenciar. Pessoas que não sabem calar carregam consigo uma compulsão por se justificar, por impor sua visão, por se defender de críticas que talvez nem precisassem ser respondidas. E o mais triste é que essa necessidade constante de falar nasce do medo. Medo de não ser visto, medo de ser esquecido, medo de não ter valor. Mas o silêncio é o contrário, é coragem. É quando você entende que não precisa provar nada a ninguém. É quando você olha para dentro de si e descobre que seu valor não depende da validação de fora. A psicologia moderna chama isso de autorregulação emocional. É a capacidade de controlar não apenas suas palavras, mas sua energia, suas expressões, seus movimentos. Quem domina o silêncio domina o próprio corpo. E quem domina o corpo começa a dominar a mente. É por isso que, em diversas tradições espirituais, o silêncio é considerado um caminho para a iluminação. Monges passam anos em votos de silêncio não porque desprezam a comunicação, mas porque sabem que existe algo muito mais profundo
no não dito. E a ciência confirma isso. Estudos mostram que períodos prolongados de silêncio aumentam a neuroplasticidade do cérebro, permitindo novas conexões neurais que ampliam a criatividade, o raciocínio lógico e até a capacidade de tomar decisões. Em outras palavras, quanto mais você pratica o silêncio, mais preparado você se torna para lidar com a vida. Agora, perceba o quanto isso é poderoso. Enquanto a maioria das pessoas reage automaticamente, despejando palavras sem pensar, você pode aprender a pausar. E nessa pausa, nesse intervalo silencioso, você conquista um espaço de liberdade. É nesse espaço que você decide como agir, o que dizer ou se deve dizer algo. É nesse espaço que nasce sua verdadeira força. Quantas vezes você já se sentiu sugado em conversas inúteis, discussões sem sentido, diálogos que só drenaram sua energia? O silêncio é a resposta que corta pela raiz qualquer tentativa de manipulação. Porque quem tenta manipular precisa que você reaja, precisa que você responda, precisa que você se explique. Mas quando você cala, você retira o alimento do manipulador. E de repente ele se perde. Ele não sabe mais como te controlar. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta em nossa vida como destino. O silêncio é essa ponte para a consciência. É nele que você escuta a si mesmo, que percebe os padrões que antes passavam desapercebidos. Quando você se cala, você começa a enxergar aquilo que realmente importa. E há algo ainda mais profundo. O silêncio muda o modo como os outros te percebem. Pessoas silenciosas carregam um magnetismo estranho. Elas despertam curiosidade, respeito e, muitas vezes, intimidação. Não porque estejam tentando parecer poderosas, mas porque o silêncio transmite segurança. Ele diz, sem precisar de palavras, eu não dependo da sua validação. E isso é irresistível em um mundo em que todos mendigam atenção. O silêncio é uma arma invisível, mas como toda arma poderosa, exige sabedoria para ser usada. Não se trata de se isolar, de nunca mais falar, mas de falar quando realmente importa. O silêncio prepara o terreno para que sua fala seja como um raio, raro, mas impossível de ignorar. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você já se arrependeu do que disse, mas nunca do que não disse? Esse é o sinal claro de que você está diante de um poder escondido. Quando você aprende a calar, não apenas se protege, mas também cresce, porque no silêncio você se reconstrói, você fortalece sua mente, você afia sua intuição. O mundo pode até não compreender o seu silêncio, mas ele sempre vai respeitá-lo. E aqui está a grande verdade. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa se justificar para ser valorizado. Você não precisa falar toda hora para provar que existe. Quanto mais você silencia, mais o seu espírito grita. Talvez você nunca tenha percebido, mas cada palavra que você lança no mundo é uma semente. Algumas florescem, outras apodrecem, e muitas delas sequer deveriam ter sido plantadas. Você já parou para pensar em quantas sementes desnecessárias você jogou no solo da sua vida? Palavras ditas em momentos de raiva, em explosões de orgulho, em tentativas desesperadas de ser aceito. Palavras que hoje talvez sejam o peso que você carrega em silêncio. Carl Jung dizia que o que negamos nos controla e o que aceitamos nos transforma. Quando você fala sem consciência, você está negando seu próprio poder. Você se torna um prisioneiro do imediatismo. Alguém que prefere aliviar a tensão do momento, mesmo que isso custe uma cicatriz no futuro. O silêncio é a aceitação dessa força. É quando você olha para dentro e entende. Eu não preciso responder agora. Eu não preciso me justificar. Eu não preciso entregar meu interior a quem não tem maturidade para recebê-lo. E aqui existe uma ferida que muitos carregam. A necessidade constante de ser compreendido. Talvez você viva tentando explicar sua dor, sua história, sua visão. Mas a verdade é que a maioria das pessoas nunca vai te compreender de verdade.
Elas não estão preparadas para enxergar sua profundidade. E quanto mais você tenta se explicar, mais você se afasta de si mesmo. O silêncio é a cura dessa ferida. Ele te ensina que você não precisa ser compreendido para ter valor. Você não precisa ser aceito para ter importância. A neurociência mostra que o silêncio ativa áreas do cérebro ligadas à autorreflexão. É nesse estado que você acessa memórias, reorganiza pensamentos e descobre soluções que não aparecem em meio ao barulho. É nesse espaço silencioso que surgem as respostas que você tanto procura. Respostas que não virão de fora, mas de dentro. Quantas vezes você procurou conselhos, buscou aprovação, tentou arrancar dos outros um direcionamento para sua vida? E quantas vezes saiu ainda mais confuso, mais perdido? Isso acontece porque você se esqueceu de ouvir a única voz que realmente importa, a sua. E essa voz só pode ser ouvida no silêncio. Mas aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. O silêncio também dói. Ele te confronta. Ele te mostra verdades que você passou anos tentando esconder. Ele te obriga a encarar suas fraquezas, seus medos, sua sombra. É por isso que tantas pessoas fogem dele. Porque, no fundo, sabem que o silêncio não é apenas descanso. É espelho. E esse espelho reflete a imagem que você evita ver. Carl Jung falava muito sobre a sombra, aquele lado oculto que você prefere negar. E o silêncio é o lugar onde essa sombra se revela. É nele que você percebe o quanto ainda está preso a ressentimentos, o quanto ainda se importa com opiniões que não deveriam ter importância, o quanto ainda busca ser aceito em ambientes que não merecem sua presença. É nesse confronto que nasce sua verdadeira transformação. Pense por um instante. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio absoluto, sem distrações, sem celular, sem música, apenas com você mesmo? Talvez nem se lembre, porque o mundo foi construído para te afastar disso. O barulho não é apenas externo, ele é estratégico. Quanto mais você se distrai, menos você pensa. Quanto menos pensa, mais manipulável você se torna. O silêncio é rebelião. É uma forma de resistir ao mundo que quer roubar sua atenção, sua energia e até sua alma. Quando você decide calar, você está dizendo: eu não vou ser escravo do barulho. Você está escolhendo recuperar sua força vital. E quanto mais você pratica o silêncio, mais percebe que não é você quem perde quando cala. São os outros que perdem o poder de te manipular. São eles que deixam de acessar seu interior. São eles que deixam de controlar suas emoções. E aqui está o clímax desta verdade. O silêncio não é ausência, é presença. Presença de espírito, presença de força, presença de autoridade. Ele transforma a sua postura, sua forma de pensar e até sua forma de caminhar pelo mundo. Ele te dá uma aura que ninguém pode fingir, porque a confiança não está em falar alto, mas sim em não precisar falar nada. E eu quero que você entenda profundamente o que vou te dizer agora. Quando você aprender a usar o silêncio como arma, nada mais poderá te dominar. Nenhuma crítica terá força, nenhuma provocação terá impacto, nenhuma manipulação terá poder. Porque você terá conquistado o domínio mais difícil de todos, o domínio de si mesmo. E isso muda tudo. Se existe um ponto em comum entre todos os grandes homens que marcaram a história, é este: eles sabiam calar. Não se tratava de medo nem de fraqueza, mas de sabedoria. Enquanto o mundo gritava, eles observavam. Enquanto todos corriam para justificar, eles aguardavam. Enquanto a maioria despejava palavras vazias, eles economizavam sua energia para o que realmente importava. E é por isso que cada palavra que saía de suas bocas atravessava gerações. Carl Jung compreendia que o silêncio é um ato de poder, porque ele quebra padrões automáticos. Quando alguém te provoca, o esperado é que você reaja. Quando alguém te critica, o esperado é que você se defenda. Mas quando você responde com silêncio, você desconstrói o jogo.
Você sai da lógica comum e cria um espaço de respeito. O silêncio é um grito sem som que ecoa mais alto do que qualquer discussão. A ciência confirma essa força. Estudos mostram que períodos de silêncio profundo aumentam a produção de novas células no hipocampo, área responsável pela memória e pela aprendizagem. Isso significa que, quando você escolhe calar, seu cérebro se renova, ele se reconstrói, fortalece conexões, cria novas possibilidades. O silêncio literalmente reconstrói quem você é. Agora, olhe para si. Quantas vezes você foi prisioneiro de suas próprias palavras? Quantas vezes entregou sua energia a quem não merecia? Quantas vezes se diminuiu porque não soube esperar, não soube pausar, não soube calar? Talvez boa parte da dor que você carrega hoje não venha do que te disseram, mas do que você disse sem pensar. E aqui está uma revelação dura. Se você não aprender a dominar o silêncio, continuará sendo dominado por ele. Porque o silêncio existe, ele sempre existiu. Você pode fugir, pode se distrair, pode encher sua vida de barulho. Mas cedo ou tarde, quando estiver sozinho, ele estará lá. E quanto mais você o evita, mais doloroso ele se torna. O silêncio é inevitável. Ele te acompanha na solidão, nos momentos de queda, nas noites em que ninguém pode ouvir seu grito. É ali que você descobre quem realmente é. E se você não tiver aprendido a lidar com ele, esse silêncio pode se transformar em desespero. Mas se você abraçá-lo, ele se tornará sua fortaleza. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E despertar dói. Dói porque exige encarar as verdades que você enterrou, as escolhas que você não quis assumir, as partes de si mesmo que você tentou esconder. Mas é nesse despertar que está sua liberdade. Agora, olhe para si. Quantas vezes você foi prisioneiro de suas próprias palavras? Quantas vezes entregou sua energia a quem não merecia? Quantas vezes se diminuiu porque não soube esperar, não soube pausar, não soube calar? Talvez boa parte da dor que você carrega hoje não venha do que te disseram, mas do que você disse sem pensar. E aqui está uma revelação dura. Se você não aprender a dominar o silêncio, continuará sendo dominado por ele. Porque o silêncio existe. Ele sempre existiu. Você pode fugir, pode se distrair, pode encher sua vida de barulho, mas cedo ou tarde, quando estiver sozinho, ele estará lá. E quanto mais você o evita, mais doloroso ele se torna. O silêncio é inevitável. Ele te acompanha na solidão, nos momentos de queda, nas noites em que ninguém pode ouvir seu grito. É ali que você descobre quem realmente é. E se você não tiver aprendido a lidar com ele, esse silêncio pode se transformar em desespero. Mas se você abraçá-lo, ele se tornará sua fortaleza. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E despertar dói. Dói porque exige encarar as verdades que você enterrou, as escolhas que você não quis assumir, as partes de si mesmo que você tentou esconder. Mas é nesse despertar que está sua liberdade. Agora, imagine uma vida onde você não precisa mais se justificar, onde não precisa correr atrás da aceitação dos outros, onde cada palavra sua é medida, lapidada, valiosa. Imagine o respeito que você conquistará quando perceberem que você não desperdiça a energia com o desnecessário. Imagine o poder que você terá quando o seu silêncio começar a falar mais alto do que 1000 vozes ao seu redor. Essa vida é possível, e ela começa no momento em que você decide calar. Não para fugir, não para se esconder, mas para dominar a si mesmo. Você não precisa mais ser refém das palavras. Você não precisa mais mendigar atenção. Você não precisa mais entregar sua energia em vão. O silêncio é o caminho que te leva de volta ao seu centro, ao seu equilíbrio, ao seu verdadeiro poder. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Você sabe que está na hora de mudar. Está na hora de parar de se perder em explicações inúteis, em conversas vazias, em discussões que só drenam a sua alma. Está na hora de recuperar sua energia.
E se essa mensagem fez sentido para você, se de alguma forma tocou algo profundo em seu mente e em seu coração, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Esse espaço que você encontrou aqui não é por acaso. Este é um lugar onde silêncio, reflexão e transformação se encontram, e você pode continuar essa jornada junto comigo. Clique em inscrever-se agora mesmo, ative o sino das notificações para não perder nenhuma reflexão e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Você não tem ideia do quanto esse simples gesto pode mudar a vida de outra pessoa. Este é apenas o começo, porque a cada novo encontro aqui, você vai descobrir que existe muito mais dentro de você do que jamais imaginou. O silêncio vai se tornar sua força, sua proteção e sua arma secreta. E lembre-se, no fim, não é o que você diz que define quem você é, mas o que você escolhe calar.